Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer risoles de festa e risoles de lanchonete. Esse vídeo está cheio de dicas e segredinhos para que você tenha sucesso aí na sua produção de risoles. Eu vou lhe dar dicas da massa, do recheio e da modelagem. Tenho certeza que vocês vão amar. Vamos lá aprender o passo a passo? Para a receita do nosso delicioso risoles, vamos precisar de 400 gramas de carne moída, e essa é a patinho, uma cebola ralada e um dente de alho ralado. E você pode usar o tempero aí de sua preferência. Aqui eu estou usando uma colher de sopa bem cheia de chimichurri sem pimenta, um pouco de fumaça em pó. Gente do céu, fumaça em pó? Sim. Eu aprendi isso daqui com a seguidora. Pessoal, vocês são ótimos. Eu aprendo constantemente com vocês. E uma colher de sopa rasa de colorau. A fumaça em pó, ela já tem sal. E depois que eu refogar essa carne aqui, com 2 colheres de sopa de azeite, é que eu vou acertar o sal. E vocês vão entender como que eu faço isso. E vou dizer uma coisa para vocês. Não tenha medo de usar os temperos de especiarias. Gente, eles são assim maravilhosos. Onde é que vende, Ediva? Em lojas de especiarias, lojas de produtos naturais. Agora eu vou refogar essa carne. E observe que essa carne é uma carne completamente solta, olhe. E eu quero dar cremosidade a essa carne. Como é que eu faço isso? Eu uso uma misturinha e é segredinho nosso, não conta pra ninguém não. Brincadeira, pessoal, toda vez eu falo isso. Aqui eu tenho 200 ml de água, água em temperatura ambiente. Uma colher de sopa bem cheia de farinha de trigo sem fermento e uma colher de sopa bem cheia de creme de cebola. O creme de cebola, ele já tem sal. Lembra que eu coloquei aqui a fumaça em pó? A fumaça em pó também tem sal. Por isso, eu não coloquei o sal. Depois que toda a misturinha aqui der o ponto na carne, aí eu vou experimentar. Se necessário, aí eu coloco sal. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou misturar até que toda essa misturinha aqui não fique assim, líquida. Eu quero que o recheio fique um recheio cremoso. Eu vou finalizar com um pouco de salsa desidratada. É opcional. Eu gosto de colocar depois que eu tiro do fogo. Agora eu vou cobrir com plástico e não se preocupe que não vai derreter o plástico. Por que eu coloquei o plástico? Isso evita que crie uma película aqui por cima enquanto o nosso recheio esfria. E escreva aí no seu caderninho, a primeira coisa que você tem que fazer são os recheios. Você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. Agora eu vou deixar esfriar. E para a massa, vamos precisar de ingredientes simples, que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. Aqui eu tenho 100 gramas de manteiga, e você pode usar manteiga ou margarina, e uma cebola ralada no lado mais grosso do ralador, uma cebola média. Eu vou refogar. Quando você for refogar a manteiga com a cebola, tenha o cuidado de não deixar a cebola queimar. Porque se você deixar ela queimar, a sua massa vai ficar feia, cheia de pontinhos. E tudo que eu vou lhe mostrar aqui, você pode fazer com a panela na boca do fogão. Eu só tirei aqui porque fica melhor de falar com vocês. Eu vou adicionar aqui 500 ml de água, 500 ml de leite. Agora eu vou adicionar uma colher de sopa de colorau e 2 colheres de sopa de caldo de legumes. Pessoal, esse caldo de legumes, ele já tem sal, por isso eu não coloco sal aqui nesse caldo.
Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. E eu vou adicionar essa farinha aqui nesse caldo, mas eu só posso fazer isso depois que esse caldo estiver fervendo. O nosso caldo já está fervendo por completo. E escreva essa dica aí no seu caderninho. Se você já tem experiência desse jeito que está aqui, você vai baixar o fogo e colocar a farinha de trigo toda de uma só vez. Mas se você não tem experiência, faça isso aqui. Desligue o fogo, tire a panela da boca do fogão e coloque a farinha de trigo toda de uma só vez. Mas antes disso, é bom que você passe a farinha de trigo pela peneira. Essa aparência que vocês vão ver agora, não se assuste. Eu costumo chamar essa aparência aqui de transição. Gente, diga se não dá para entrar em desespero. Olha só, dá para entrar em desespero, principalmente se for a primeira vez. Continue misturando, viu? Agora eu vou levar essa massa para o fogo baixo, e vou cozinhar por uns 5 minutos, porque a farinha aqui, ela não está cozida, ela está apenas envolvida aqui no caldo. Prontinho, pessoal, a nossa massa já está aqui, olha, completamente cozida. Agora vamos colocar em uma bancada. Deixe a massa chegar em uma temperatura em que você consiga pegar. Não tente sovar a massa agora, porque você pode queimar a palma de suas mãos. A nossa massa já está em uma temperatura em que eu consigo pegar e agora eu vou sovar. Pronto, a nossa massa aqui já está na espessura que eu preciso. Aí você pode estar se perguntando, qual a espessura, Edva? Isso daqui é um palito de churrasco ou espeto de churrasco. Observe como o rolo corre perfeitamente. Aqui eu sei que está na espessura que eu preciso, que é a espessura do espeto. E para cortar a massa, eu vou usar esse kit aqui. É um molde de cortar pastel de forno. Tem vários tamanhos. E eu vou cortar com esse e com esse tamanho aqui. Tamanho de lanchonete e tamanho de festa. E fala para mim nos comentários, você sabia que o lado do corte é esse aqui? Fala para mim que eu quero saber. Aí você vai tirar a fita aqui que sobrou e vai abrir novamente. E essa massa, ela é perfeita porque ela não gruda, olha, na bancada. Isso é muito bom. E para que você tenha noção da quantidade, aqui eu tenho 16 unidades e 9 unidades. Agora, anota aí no seu caderninho. O rendimento depende do cortador que você escolher. Se você escolher um menor, com certeza você vai ter mais. Se você fizer todos desse tamanho aqui, você vai ter menos. Então, isso depende muito, tá bom? O nosso recheio já está completamente frio e observe, o plástico não gruda. Cremoso, cheiroso, viu, pessoal? Muito cheiroso. Olha a qualidade dele. Aqui eu tenho um saco para confeitar. Abra o saco como se você fosse calçar uma meia, desse jeito aqui.
Isso facilita bastante. Pressione aqui e rode assim. E o tamanho aqui para o corte é você que vai definir aí. Olha, para modelar, você vai precisar dos moldes. E aqui tem uma dica. Quando você for colocar a porção da massa, você tem que pressionar para que a massa fique acomodada no modelador. Observe que ela tem uma profundidade. Todos os modeladores têm uma profundidade. É onde você vai colocar o recheio. E você não precisa encher de recheio, apenas um lado. E uma outra coisa é que você tem que pressionar um pouco assim, puxando para os dentinhos aqui do cortador. Gente, não precisa mais do que isso, é o suficiente. Aí você pressiona assim, olha. Tira o excesso, sempre vai ficar o excesso. E pronto. E olha como ele fica lindo. De vez em quando eu pego uns comentários assim: Edva, você fala demais, você não acha, não? Pessoal, eu acho, mas eu não vou chegar aqui e ensinar um vídeo aqui de qualquer jeito para vocês. Por exemplo, observe aqui, se eu pegar desse jeito que está aqui e colocar o recheio aqui, quando eu for fechar, sabe o que é que vai acontecer? Esse lado aqui vai ficar sem recheio, porque eu estou considerando esse lado aqui, olha. Como é que eu vou fechar aqui, se a dobra é assim? Então, eu não posso colocar o recheio aqui. Eu tenho que colocar desse lado aqui. Observe que é a dobra. A mesma coisa com esse. Já pensou eu colocar o recheio aqui? Você pode colocar qualquer recheio aí de sua preferência. Aqui eu coloquei um pouco de queijo mussarela e presunto. Eu vou fazer alguns aqui desse sabor. Eu vou colocar aqui um pouquinho do requeijão. Você pode escolher a marca aí de sua preferência, tá? Eu estou percebendo que esse está com ar, viu, pessoal? Olha, ouviu? Então, tenha cuidado com isso, porque um dos motivos que faz com que os salgados estourem é ar dentro. E agora, como que eu faço para identificar se alguns você recheou com carne e outros estão recheados com queijo e presunto? Deixa eu pegar aqui. Onde você guarda a sua farinha panko? Fala para mim. Eu guardo na parte embaixo, na geladeira, e eu já mostrei aqui no canal como eu faço a minha farinha panko. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Ai, gente, cadê meu like? Eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Água em temperatura ambiente. Outra dica para você escrever aí no seu caderninho. Não deixe assim não, dentro da água, porque essa massa aqui, ela vai começar a se desmanchar. É só para molhar assim, tá bom? E para empanar os risoles de carne,
eu vou usar a farinha de rosca tradicional. Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você já guardou ele. Pegue ele aí porque eu ainda vou precisar dele. E muito, viu? Olha, se você me perguntar nos comentários se pode congelar, pode. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para vocês, porque eu já mostrei como congelar os salgados de massa cozida. Lá eu ensino como congelar a coxinha, mas é o mesmo passo a passo, tá bom? E se você não quiser congelar, você quer apenas adiantar sua produção, você pode guardar em uma vasilha com tampa. Você vai organizar todos os seus salgados assim e você vai tampar. Quantos dias, Ediva, dura na geladeira? Pessoal, dura 3 dias, mas por segurança, deixe apenas 2 dias. Mas nesse caso aqui, eu não vou fazer isso. O que é que eu vou fazer? Vamos fritar. Eu escolhi essa embalagem aqui, vocês compram em lojas que vendem produtos para a festa ou em casas de embalagens. A forminha de papel número 2 e um tapetinho, porque eu acho muito fofo, sabe, pessoal? Coloca o tapetinho que fica tudo muito fofinho. Coloque a tampa, a sua etiqueta e entregue ao seu cliente. Aí você pode também fazer uma bandeja mista, com esse daqui, o de queijo e presunto, ou somente o de carne. Gente, eu vou experimentar aqui um desse pequeno. Esse daqui foi empanado com a farinha panko. Deixa eu partir aqui para que vocês possam ver. Olha só. Muito bom, minha gente. E esse aqui maior, o tamanho de lanchonete. Você gosta? Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser aprender ainda mais, eu tenho um e-book de salgados de festa com várias dicas e segredinhos para você ter ainda mais sucesso na sua produção. O link para a compra está na descrição. Um forte abraço e até o próximo vídeo.